Turma do Propósito, e aí, meu irmão, tudo bem? Espero que sim. Nós estamos aqui hoje, excepcionalmente, gravando 2 capítulos no segundo livro dos Reis. Nós vamos ver hoje o capítulo de número 10 e o capítulo de número 11. Quero dizer para os irmãos que ontem não consegui gravar. Tive uma oportunidade maravilhosa de conhecer o seminário SDC em Guarapari, estar ali com aqueles irmãos, conhecer o projeto, um intercâmbio, uma união que nós temos. Eles já estiveram aqui conhecendo a nossa associação Promotora do Bem, e eu tive a oportunidade de conhecer ali também um trabalho seríssimo desenvolvido pelo SDC, que significa Servos de Cristo, um trabalho maravilhoso, extremamente importante, relevante, abnegado. Os irmãos ali trabalham com ensinando a Bíblia, ensinando teologia, capacitando pessoas para servir de uma maneira interdenominacional. Muito interessante. O valor do seminário é um valor irrisório. Custa R$10 por mês apenas. É um local onde o seminarista tem todo o apoio que precisa, se prepara para servir o Senhor em diversos lugares. Pessoas de diversos estados, de outras nações estão ali se preparando. E a ideia é uma ideia brilhante, porque além de tudo eles atendem ainda a sociedade, capacitam os alunos também na área esportiva, jiu-jitsu, futebol, abre para a sociedade, faz um trabalho muito importante. Tem a parte da casa de apoio, que é a casa de recuperação, tem a parte do seminário, tem a igreja. Então um trabalho assim maravilhoso. Se você é de Guarapari, região, apoie o SDC, vale muito a pena. Eles têm diversas frentes aí, porque o objetivo deles também não é pedir, eles não pedem nada, é muito interessante, eles vêm por fé mesmo e trabalham bastante. Os próprios alunos trabalham na construção, trabalham na padaria. A padaria tem, se eu não me engano, mais de 70 itens, todos deliciosos, tive a oportunidade de experimentar. Eles têm agência de viagens lá dentro, tem também a fábrica de produtos de limpeza, fábrica de vassoura, fábrica de tempero, tudo isso para poder manter toda essa estrutura. Muito interessante, muito interessante. Me senti muito privilegiado de estar com os irmãos, tendo essa experiência. Portanto, eu não consegui tirar um tempo ali para gravar o capítulo de ontem, então nós vamos ter 2 capítulos hoje. E fiquei também lisonjeado, muito contente de poder compartilhar a palavra ali pela manhã com esses diversos estudantes, compartilhar um pouquinho do que Deus tem colocado no meu coração e da obra do Senhor, da experiência que eu já tenho, apesar da relativa baixa idade, né? Estou com 42 anos, mas estou próximo aí de completar 20 anos de caminhada, graças a Deus. Espero também terminar com os irmãos aqui esse projeto de ler um capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias e tentar mudar. Hoje, no capítulo 10, nós vamos ver a atitude de Jeú, e no capítulo 11 nós vamos fazer um contraste com a atitude de Atalia. Jeú é o cumprimento da profecia que Deus havia dado a Elias, por meio de Elias, em 1 Reis, capítulo 19, versículo 15 e 16. Ali Deus diz para Elias, trouxe para ele uma profecia que ele iria ungir o rei da Síria, iria ungir o rei de Israel, e iria ungir também o seu sucessor. No caso, Elias foi levado ao céu, então ele apenas ungiu o seu sucessor, que foi Eliseu. E por meio de Eliseu, Deus cumpriu a sua palavra, porque Eliseu ungiu Azael, rei da Síria, e ungiu também Jeú, rei de Israel. E a profecia era a seguinte: aquele que escapar da espada de Jeú, Azael matará, e aquele que escapar da espada de... Aliás, aquele que escapar da espada de Azael, Jeú matará, aquele que escapar da espada de Jeú, Eliseu matará. E no capítulo anterior, nós vemos que Jeú, ele deliberadamente afrontou ao rei Jorão, matou o rei Jorão, matou também o rei Acasias, matou Jezabel, que era uma fonte negativa de influência. Então nós temos aqui 2 reis mortos, e mais Jezabel, que tinha poder. Lembrando que Jezabel queria cortar a cabeça de Elias, não se esqueça disso. Ela queria cortar a cabeça de Elias pelo que ele havia feito com os profetas de Baal. E aí, o que Jeú fez? Jeú mandou achar os 70 filhos de Acabe em Samaria. Então, com certeza, Acabe tinha não só Jezabel, mas várias concubinas, e era costume dos reis dividir seus filhos para que eles pudessem, de alguma maneira, sobreviver caso acontecesse aí algum ataque e preservar a linhagem real. O que Jeú faz? Jeú, apesar de declaradamente estar conspirando contra o rei, ele entende que ele está fazendo aquilo ali em nome de Deus para que se cumpra a profecia. E ele diz então para todos os homens que estavam ali cuidando, os tutores, cuidando dos filhos do rei, e disse assim: escolham dentre os filhos do rei o que vocês mais se agradarem, escolham os carros de guerra, a cidade que vocês vão se abrigar, fortificada, e as armas, e vamos lutar. Então, eles pensaram o seguinte: 2 reis não puderam fazê-lo, que é Jorão e Acasias. Como nós vamos poder resistir? Então eles disseram: olha, nós não queremos proclamar ninguém rei, faça o que você achar melhor. Jeú pediu que eles trouxessem então as 70 cabeças dos reis. Lembra que Jezabel queria
cortaram a cabeça de Elias, a descendência de Acabe que acabou sem cabeça, todos os 70 mortos. Jeú pediu para colocar 2 montões, e Jeú, então, ele chega para os homens que haviam trazido essa carta, né? Ele diz para o povo: vocês não têm culpa, foi eu que conspirei contra o meu senhor e o matei, mas quem matou todos estes? E ele diz: portanto, saibam agora que da palavra do Senhor pronunciada contra a casa de Acabe nada cairá em terra, porque o Senhor fez e falou. Então o que ele fez? Ele entrou e matou, diz o texto, todos os homens importantes, os seus conhecidos, os seus sacerdotes, até não sobrar nada que tivesse alguma ligação com Acabe. Então quem era conhecido de Acabe, quem fazia parte do seu governo, quem tinha alguma influência, Jeú matou a todos. Ele seguiu o caminho, encontrou então 42 homens que estavam indo saudar os filhos do rei e os filhos da rainha mãe, e eram parentes de Acasias. Prendeu aqueles homens e também os matou, eliminando assim qualquer parentesco. Lembre, por que matou também os parentes de Acasias? Havia uma ligação destes homens com Acabe, um parentesco. E Jeú, ele encontra Jonadab, filho de Recabe, e é muito interessante aqui, quem é Jonadab, filho de Recabe? Recabe foi o criador de um grupo chamado de Recabitas, e esses Recabitas, você vai ver lá em Jeremias capítulo 35, falando de Jonadab, ele era um símbolo de fidelidade ao Senhor. Eles eram homens que não buscavam a glória das cidades, viviam mais em tendas como nômades, eles buscavam a fidelidade ao Senhor, e eles também se abstinham de qualquer tipo de prazer, inclusive do vinho. E ele convida Jonadab, que era um homem considerado santo naquela época, temente ao Senhor, para subir com ele ao seu carro, e ele traça uma estratégia. Jeú manda convidar, Jeú agora conspira contra os profetas de Baal. Ele diz: olha, Acabe se viu pouco a Baal, Jeú porém servirá muito. Tragam todos, e mandou proclamar uma assembleia solene. Era uma convocação, assembleia, você tem que lembrar que quando ela existe é uma convocação, você não tem opção de não participar, você tem que participar. Quando estavam ali, ele pediu para trazer vestimentas aos adoradores de Baal, pediu para que conferissem se não tinha ninguém do Senhor ali, porque era só para os profetas de Baal. Ele colocou 80 homens na porta e disse: olha, se alguém escapar dos homens que estão aí dentro, vocês vão pagar com a própria vida. E entrou ele e Jonadab, e ali ele mandou matar todos os profetas de Baal. E não só isso, eles tiraram as colunas que estavam no templo de Baal. Quanto maior a coluna, mais simbolizava, mais forte era a questão da confiança. Ele tira as colunas, ele queima as colunas. Ele também destruiu o templo de Baal e transformou numa latrina, num banheiro, num esgoto. Esse é o fim de Baal. Eu acho interessante, aqui diz o texto, que assim Jeú acabou com o culto a Baal em Israel. Jeú, portanto, meu querido irmão, ele foi alguém que cumpriu a vontade de Deus. Ele não fugiu dos pecados de Jeroboão. Qual era? Jeroboão, para evitar que o povo do norte voltasse ao rei do sul, que era o rei de Judá, onde estava o templo, ele construiu 2 bezerros em Betel e em Dan, e o povo adorava ali esses bezerros no lugar de ir ao templo. A Bíblia frisa que esse foi o pecado de Jeú. Ele andou no pecado de Jeroboão. No entanto, o Senhor vai declarar: já que você fez o que é reto aos meus olhos, e fez o que eu mandei com a casa de Acabe, os seus filhos vão sentar no trono de Israel até a 4ª geração. Mas Jeú não teve cuidado de andar de acordo com a lei do Senhor. Jeú poderia ser muito mais, mas não foi, permaneceu em alguns pecados. O que eu quero mostrar para vocês aqui no caso de Jeú, é que Jeú, meu querido irmão, ele foi alguém que nas suas batalhas foi honesto. Ele disse: olha, vocês têm a opção de guerrear, escolha o rei, as armas, a cidade. E ali os homens tomaram uma decisão de apoiá-lo e não guerrear. Jeú foi alguém que se dispôs a cumprir a profecia. Eu acho interessante quando ele diz aqui para Jonadab: olha, é sincero para com você o coração como o meu é sincero para contigo. Jonadab diz: sim. E ele falou: olha, venha que eu vou mostrar para você o meu zelo para o Senhor. A gente aprende aqui que Jeú, ele obedeceu tudo aquilo que ele acreditava que era a vontade de Deus, porque ele teve zelo pelo Senhor. E esse zelo foi temor. Temor que fez com que um comandante se tornasse rei e matasse ali 2 reis, a rainha mãe, todos os descendentes de Acabe, e tomasse o poder, porque ele acreditava plenamente que o Senhor estava com ele, e isso era uma demonstração de zelo. Apesar do zelo de Jeú, Deus começa nesse momento a diminuir os limites de Israel. Isso significa que Hazael, rei da Síria, começa a atacar Israel e dominar territórios. No capítulo 11, por sua vez, nós vamos ter alguém que não age como Jeú. É alguém que, ao invés de dizer o que pretende, comete uma covardia, como em poucos capítulos. Atalia, que era mãe de Acasias, o rei, quando viu que seu filho estava morto, destruiu toda a descendência real. Isso significa que ela matou todos os seus netos, matou todos os parentes do rei. Mas Jeoseba, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, raptou o menino, o filho Joás de Acasias,
colocou esse menino numa câmara interior, ali do templo, onde ninguém tinha acesso, e esconderam e ele não foi morto. Joás esteve com ela escondido na casa do Senhor durante 6 anos. Atalia, a rainha mãe, ficou aí reinando no país. E no 7º ano, quando tinha 7 anos, que é a idade que Joás começou a reinar, com 7 anos, Joiada mandou chamar os capitães, Joiada é o sacerdote, manda chamar os capitães e coloca-os em guarda, guardando aquele lugar, e ele ainda pega os escudos e as lanças que haviam na casa do Senhor e coloca nas mãos ali dos capitães. Aqueles capitães juraram ali dentro do templo, e o sacerdote entregou os capitães de 100 as lanças e os escudos que haviam sido do rei Davi, que estavam na casa do Senhor, e os guardas se puderam cada um de armas na mão, desde o lado direito da casa real, e trouxeram para fora Joás, filho do rei, e pôs a coroa na cabeça dele, e lhe entregou o livro do testemunho, como havia sido ordenado por Moisés. Quando tiverem um rei, que ele escreva um livro, que ele tenha um livro escrito sobre o testemunho, que leia diariamente. E eles constituíram o rei, constituíram a Joás rei, ungiram e bateram palmas e gritaram: viva o rei! Quando a Atalia ouviu o barulho, os capitães, os tocadores de trombeta, ela rasgou suas vestes e começou a gritar: traição, traição. E Joiada tinha dito: olha, façam sair em fileiras, e se alguém por acaso seguir essa mulher, mate-o. Então eles prenderam aquela mulher e pelo caminho da entrada dos cavalos e foi para o Palácio Real, onde a mataram. E Joiada fez uma aliança. Isso aqui é muito lindo. Joiada fez uma aliança entre o Senhor, o rei e o povo, para serem eles o povo do Senhor. Fez uma aliança entre o rei e o povo. Então todo o povo da terra entrou no templo de Baal, derrubaram, despedaçaram os altares das imagens de Baal, mataram o sacerdote de Baal, que foi morto diante dos seus altares, e Joiada pôs guarda sobre a casa do Senhor. Reuniu capitães da terra, e todos eles conduziram o rei desde a casa do Senhor até o Palácio Real, e todo o povo da terra se alegrou, e a cidade ficou tranquila depois que mataram Atalia, a espada, junto ao Palácio Real. Qual que é a lição que nós tiramos, meu querido irmão? Tanto Jeú quanto Joiada, interessante os dois com J, né? Tanto Jeú quanto Joiada agiram com zelo para a casa do Senhor. Jeú destruiu, Jeú acabou com o culto de Baal, e Joiada também fez com que o povo destruísse os altares de Baal. Quem levou o povo de Israel a adorar Baal? Principalmente a família de Acabe. Quem foi extirpada? A família de Acabe. Portanto, meu querido irmão, quero dizer para você que quando o ímpio governa, o povo sofre. Quando o justo governa, o povo se alegra. E é por isso que esse povo aqui foi extirpado, os descendentes de Acabe, porque eles estavam levando o povo do Senhor a pecar contra o Senhor, a adorar outros deuses. E eles faziam isso a qualquer custo, qualquer que fosse o custo. Baal era o deus da fertilidade, das riquezas, e eles queriam seguir esse deus em troca do ter. Quanto mais esse deus os fizesse rico, melhor. Não é à toa que não havia princípios. Acabe tinha 70 filhos. Ele estava preocupado com a sucessão, com o poder, em preservar o seu nome. Jezabel também, preocupada com tudo isso. E a verdade, meu querido irmão, é que o Senhor humilha os falsos deuses. O Senhor humilha os falsos deuses. Jeú teve zelo para com o Senhor. Joiada teve zelo para com o Senhor. Ele fez uma aliança entre o povo, o rei e o Senhor, para que fossem o povo, para que eles fossem o povo do Senhor. Nós não somos mais o povo de Baal, nós somos o povo do Senhor. Nós somos apenas do Senhor. Temos uma fidelidade ao Senhor. Tanto Jeú como Joiada são exemplos de zelo nesse sentido, de restauração ao culto apenas ao Senhor. Meu querido irmão, o meu desejo é que você também faça uma análise do seu coração. Veja se há algum ídolo no seu coração. Como é que eu identifico um ídolo? O ídolo, ele é fruto de uma projeção do meu sentimento pessoal, da minha cobiça, das minhas perspectivas, das minhas intenções, do meu querer. O ídolo, geralmente, ele é associado àquilo que eu quero muito. E existem ídolos que habitam o nosso coração, ídolos modernos, né? Tem pessoas que idolatram dinheiro, outras pessoas idolatram a fama, outras pessoas idolatram o reconhecimento, e algumas até idolatram a tristeza, o vitimismo, etc. Mas eu quero dizer para você que nós precisamos ter o coração voltado para o Senhor. E o que nós precisamos fazer é deitar fora os ídolos, quebrar as colunas que existem destes altares, destes templos nas nossas vidas, quebrar as colunas de Baal, transformá-lo em nada e dar lugar apenas ao Senhor na nossa vida. Quer saber se você tem um ídolo? Pergunte-se assim: o que você quer da vida? Você quer Cristo e o que mais? Se você tem um que mais, esse aí é a parte da idolatria que tem que ser derrubada. Porque o nosso desejo como cristão, nosso zelo deve ser querer apenas Cristo.
assim como Cristo precisou, buscou e quis apenas a presença de Deus na sua vida. Um grande beijo, meu irmão. Amanhã nós estamos juntos para meditar no capítulo de número 12 do segundo livro de Reis. Até amanhã, te vejo lá.